E aí, pessoal, bom, depois de algum tempo vamos continuar a nossa história do vaqueiro da Califórnia, tá? Então paramos na história do Dom Jesus Lopes, né? E da maneira com que ele manejou, né, um animal selvagem até a sua submissão, né, até a sua rendição. Então vamos continuar, né? Todo velho vaqueiro tinha a história, né, o conto de como aconteceu para que ele chegasse até San Joaquim, quando os grandes ranchos estavam sendo formados, e que cadeia de eventos ou circunstâncias trouxeram eles aqui. Muitos vieram de passagem, outros para construir seus lares e alguns por engano. O prefeito de Terron, por 30 anos, ficou no vale através de um erro na geografia, da parte de um bando de homens vindo do caminho de Anza para a Califórnia. Entre eles estava Juan José Lopes, um pequeno homem que montava um cavalo tordilho, e também Antônio Leiva, um bom ginete, que montava uma mula baia que a cada pequeno momento poderia sair disparada através do deserto, até que fosse parada por Juan José no cavalo tordilho, que aconselharia Antônio a segurar aquela mula e não deixar com que ela se cansasse, porque a qualquer minuto los desnudos, né, que seriam os pelados, se referindo aos índios apaches, poderiam aparecer na festa e aquele burro ia estar muito cansado para escapar, né? Então, bom, o que a gente tem até agora, né? Como que os vaqueiros chegavam naquela parte do estado, né, do país, alguns por engano. Um desses era o Juan José, né? Então, por enquanto, ele só jogou esse nome, né? Ainda não fomos apresentados a ele, apenas que era um homem pequeno e que montava um cavalo tordilho. E ele tinha um parceiro que era Antônio Leiva, que parecia ser um bom cavaleiro e montava mulas. Ele montava numa mula e eles estavam numa região ali, né? Aparentemente em risco de ser atacado por nativos, né? E eles se perderam na missão de São Fernando, onde era para eles conhecerem o prefeito Chico Lopes. Então eles vieram para São Emídio, onde Alex Goody mandaram eles a Jesus Lopes, onde eles permaneceram como homens capazes de valor pelo resto de suas vidas, tá? Então, não vamos confundir aqui, porque esse homem que a gente conheceu agora se chama Juan José Lopes, e ele foi trabalhar para, como ele fala, Jesus Lopes, provavelmente era o personagem que a gente conheceu no episódio passado, né? José Jesus Lopes. Os dois são José Lopes, só que um é Jesus e o outro é Juan. Então não vamos confundir, né? Os melhores vaqueiros, os velhos que eram garotos quando conheceram os antigos vaqueiros, diziam que os velhos, os antigos é que eram os bons, né? Ou seja, quando os velhos eram novos, eles conheceram os vaqueiros mais antigos e diziam que eles é que eram os bons. De fato, o pior de uma geração era muito melhor do que o quê? Eles eram muito melhores cavaleiros e horsemans do que os melhores da próxima. Então, cada geração perdia um pouco de habilidade até que os vaqueiros saíram de figura. Um homem que permanecia e
conseguia desenvolver suas habilidades especiais como um redieiro, né, um cavaleiro de cavalos corcoviando ou laçadores, desses homens que permaneceram, né, e conseguiram desenvolver essas habilidades especiais, o nome de Luiz Lopes, Esquípula Montana, Juan Leivas, José Leivas, ainda são lembradas pelos antigos de Bakersville como os melhores de seus dias, né? Então, aqui ele lançou mais alguns nomes. O nome de Luiz Lopes que acabamos de conhecer, não é Luiz Lopes. Então, não sabemos quem é também nenhuma dessas pessoas por enquanto. Teófilo Lesalda era outro artista com uma riata, que um dia montando na companhia com um garoto, Leonardo Chavarria, e o vento em sua face, encontrou um leão, mas não é leão, gente, um puma, né? Encontrou um puma se alimentando do resto de um bezerro. Como ele sempre carregava a riata em mãos, foi apenas o trabalho de instantaneamente girar o laço e arremessar, capturando o puma pelo pescoço. Então ele saiu correndo e passou por uma árvore. Ele virou no ângulo correto para chocar aquele puma contra o tronco da árvore, matando ele instantaneamente. Laçando ursos. 4 dos melhores vaqueiros em seu acampamento, em lixeria, a cada noite, né, eles deixavam tudo pronto para amanhã. Quando o mugido do gado começou a acordar eles, eles sabiam que o grande urso pardo estava vindo próximo dos cordones, levando o gado em pânico, deixando o gado em pânico. Pegando seus melhores cavalos com suas reatas pesadamente trançadas, nos primeiros 30 pés até o rondo, eles cavalgavam e laçavam o urso pardo e matavam eles com suas facas, um trabalho perigoso. Rapaz, esse pessoal não tinha revólver, não? Rapaz, laçava. Eu não sei se vocês têm noção do tamanho que é um urso pardo, né? Mas é um animal realmente imenso. Um urso, se pegasse um cavalo pelo rabo, poderia segurá-lo e até arrastá-lo para trás. Então, um animal que consegue arrastar um cavalo para trás, né? E as riatas eram engraxadas para que o urso não pudesse puxá-los em sua direção, no caminho do laçador, né? Thomas Pico, José Inio, Juan Leivas e Thomas Valenzuela formaram o mais efetivo grupo de bear roping, né, que seria laçar ursos do Rancho Terrão naqueles dias. Então, né, eles passavam graxa na riata, né, no laço, para que a mão do urso escorregasse, que ele podia até puxar pelo próprio laço, né. Cochito. O inverno estava sendo longo, frio e seco. Já era final de fevereiro, antes que o sol pudesse juntar força suficiente para aquecer a terra. A chuva tinha caído e pelo menos algumas lâminas estavam derretendo na luz do sol, muito curtas ainda para que o gado conseguisse bebê-las. O gado morria às dúzias, mas os coiotes estavam com seus casacos grossos, né? E estavam crescendo gordos e preguiçosos, né? Provavelmente comendo o resto desse gado que estava morrendo, né? Então eles não precisavam caçar. Foi a ansiedade de um pastor. Isso era a ansiedade de um pastor, né?
foi o que trouxe Dom Jesus Lopes montando nos passos de Terron. Com ele montava um homem de voz macia, olhos cinzas, face rude, que era Dom Toribio Cordova, que era um capataz que sempre sorria. Engraçado, né? Ele tinha uma face rude, né? Provavelmente gasta, né? Provavelmente surrado, né? Sofrida, mas era um homem aparentemente sorridente, né? Enquanto eles cavalgavam contando as pilhas de ossos que já foram carne saudável, ou então assistindo com horror os fantasmas de gado que permaneciam cambaleando fracamente, procurando por comida. Mr. Lopes foi remarcado com severidade, na severidade da natureza. Ele estava lamentando a perda de tantas cabeças quando eles cavalgavam sobre um cochito preto, que era um pequeno porco preto. E ele parou para assisti-lo, né? Parou para observá-lo. Este tinha um focinho comprido e o lombo já marcado pela falta de comida. O último sobrevivente de uma lixeira que estava aparecendo através daquela temporada difícil. Ele grunhia e cheirava aqui e ali, mas muito fraco para conseguir cavucar o chão duro. O coração de Dom Jesus saiu. O coração de Dom Jesus se compadeceu, né, daquela pequena fera tentando tão duramente se manter vivo. Aqui, pelo menos, tinha uma coisa que poderia ser salva. Ele desmontou e capturou o porco que estava muito fraco para correr. Mr. Lopes estava vestindo um sobretudo de linho, que era o tipo de vestimenta que os motoristas usavam naquele período. Ele colocou o porquinho no seu bolso e montou novamente. Tá? Então, como eram aquelas capas compridas, né, devia ter um bolso grande, o suficiente para pôr um porquinho fraco. Né? Ele estava montando Tomate, que era um cavalo rosílio. Tomate era frustração para Dom Jesus. Da mesma maneira que ele era muito bem, tinha uma rédea muito boa, ele também era um cavalo complicado. O Rosílio iria corcoviar e derrubaria o velho um grande número de vezes. Mas Dom Jesus nunca o entregaria na mão de um jovem que poderia fazer com que ele derrubasse suas orelhas, né? Ou seja, né, um cavaleiro mais jovem que ia fazer com que ele subjugar ele, né? Depois de provavelmente muito trabalho e castigar ele quando ele corcoviasse, né? Ele mantia aquele cavalo como sua própria montada e religiosamente selava ele sempre que era a hora dele ser montado. Bom, eles cavalgaram até que, infortunadamente, o cochito, né, que era o porco, provavelmente começou a se incomodar, ficar mais incomodado, e começou a gritar, né, a se mexer. Tomate, sempre pronto para relembrar o seu hábito, né, com aquele velho, corcoviou e derrubou o cavaleiro, que aterrissou em cima do porco e quebrou ele e levou o porquinho à morte. O velho homem se levantou, observou o animal morto, montou novamente e cavalgou tristemente de volta ao rancho. Dom Toribio disse aos homens do incidente, mas nenhum deles riu. De alguma forma, um toque de raça, através dos séculos, né, deixaram eles com almas mais empáticas, né, mais gentis. Eles poderiam entender bem
a briga com moinhos de vento que, por mais que fossem quixotescas, nunca eram ridículas. Aqui ele faz uma referência a Don Quixote, né? Que eu nunca li, mas acho que tem uma parte que ele começa a brigar com um moinho de vento, que parece ser uma briga meio sem um porquê, né? Tudo que ele fazia era feito com graça. Cascavéis. Pelo grande número de cascavéis que conhecemos na nossa vida diária, naqueles campos, no meu conhecimento, nenhum homem nunca foi mordido. E proporcionalmente pouco gado e cavalo foi mordido por esses répteis. Verdade seja dita, muitos temiam as cascavéis, um símbolo de perigo, né? Mas ela era mais uma benfeitora ao ser humano do que outra coisa. Elas moravam em buracos de esquilos e outros roedores que eram muito destrutivos às plantas, né? A vida das plantas. E que também cavavam buracos no chão que eram muito mais perigosos para o homem e para os cavalos do que eram as cascavéis que conhecemos. Um cavalo correndo poderia pisar em um buraco de esquilo que era praticamente certeza de ter sua perna quebrada. E movendo-se rápido que ele provavelmente estava, iria jogar seu cavaleiro fortemente no chão para machucá-lo seriamente. De fato, a maioria desses ferimentos sérios de homens em ranchos eram causados por queda de cavalos que caíram, né? E buracos de esquilos eram comumente culpados. Sempre que encontrávamos uma cobra no campo, nós iríamos, claro, matar isso, chicoteando ela até a morte com nossos laços. Olha, matava com um laço. Uma prática que eu nunca gostei, porque a cobra poderia investir contra o laço e pregar suas presas nelas. Isso poderia envenenar um laço que depois iria deslizar sobre sua mão quando você estivesse usando esse laço. Tá. Entendi. A frase caçar cascavéis em um cavalo significava que seu cavaleiro tinha medo dele, né? Ou seja, o cavaleiro tinha medo do cavalo, né? Então, ele acreditava que o cavalo, aliás, podia ser mordido e morto, para que dessa forma aquele boqueiro não iria mais montar aquele cavalo. Havia um grande cavalo-bai em San Mídio, que tinha o nome de Barney. Ele era um cavalo bem duro e o homem que montasse ele podia ter algum problema. Então, um dia ele cavalgou sobre uma cobra e o Barney foi mordido. Ele sobreviveu ao veneno, mas depois disso ele ficou com pouco fôlego, né? E nunca teve muita estamina mais depois disso. Parecia que depois de um tempo gasto naquela terra onde as cascavéis abandonaram, o homem desenvolvia algum tipo de tolerância e amizade pelas cobras, já que poucos homens eram mordidos. Um bulldog inglês, comprado de Londres pelo seu dono, foi mordido por uma cobra em Londoner. Um visitante de San Emílio veio de um carro da cidade, aliás, levou ele de carro para a cidade para levar ele a um veterinário de cavalo. O inglês permaneceu na cidade até que o cachorro se recuperasse. O animal voltou para o rancho de novo e depois disso ele matou cada cobra que ele conheceu. Mas ele ficou tão astuto, né, no ataque que ele nunca mais foi mordido. Jim Lovell e eu estávamos montando em uma colina com barrancos altos de cada lado, de volta para Pleito. Jim estava na frente quando uma cobra no barranco bloqueou o caminho dele. Jim estava na frente quando uma cobra que estava no barranco sobre ele
quando encontrou com ele, ela se enrolou, né? Preparou um bote no barranco que estava sobre o meu cavalo. Eu fiz um esforço. Eu fiz um grande esforço para que o animal passasse por aquela cobra antes que ele fosse mordido. O que eu tive sucesso ao fazer. Em algum momento nós nos deparávamos, né, com essas ocorrências singulares que não aconteciam com um homem apenas uma vez em sua vida. Era final de primavera, o Miller e o Lux e os vaqueiros de Lux estavam, os bocarus, né, de Lux e de Miller, estavam reduzidos a apenas 7 homens. O Rango, que era um cavalo piqueteiro, né, que é o cavalo que busca os outros cavalos, já estava algumas semanas ali sendo montados. Aliás, ele estava ali por algumas semanas e os cavaleiros eram forçados a trazer os cavalos para o dia de trabalho deles. Cada homem no grupo tinha a vez de fazer esse trabalho, né? Então, ou seja, cada dia era um que fazia esse trabalho. Naquela manhã, nós estávamos todos dormindo em Santa Maria, atrás de McKittrick, eita, que nome difícil, nas colinas de Temblor. Nossas camas estavam esticadas no chão. Johnny Light, que sempre que era a vez dele, né, ir buscar a tropa, trouxe o cavalo e veio nos acordar, chicoteando cada cavalo com seu laço. A chicotada dura acordou todos nós instantaneamente. Eu acordei quando o cavalo veio e fiquei ali assistindo o Johnny acertar o primeiro dorminhoco. Ele era um cabeça vermelha, um homem que ele chicoteou primeiro, né? Era um cabeça vermelha cujo nome eu esqueci. Será que cabeça vermelha não quando ele se refere a indígena é pele vermelha, né? Red talvez seja um ruivo, né? Um cabeça vermelha. Ele sentou reclamando. O próximo homem era Ernest Ford. Quando o Johnny levantou o laço para bater nele, ele parou e estalou os olhos, né? Havia uma grande cascavel dormindo em cima dos pés de Fords. O Johnny começou a chicotear a cobra para matá-la. E eu pude ouvir o chocalho da cobra chacoalhando, né? E com isso o Ruivo e eu corremos para pegar nossos laços já que ali não havia galhos, pedras, para que a gente conseguisse matá-las. Ernest acordou e encontrou-se cercado por uma combinação de perigos. A chuva de chicotadas e a cascavel em cima dele. Ele chutou violentamente, acreditando que ia conseguir tirar o réptil da sua cama. Mas, instantaneamente, a cobra voou no ar e, e caiu sobre seu peito, ainda chacoalhando o chocalho. Então, provavelmente, né? Imagina que ele tava deitado assim, a cobra aqui no pé dele, e ele achou que ele ia chutar e jogar a cobra pra longe, e a cobra provavelmente caiu pra frente no peito dele. Ernest ainda estava com a cobra e ainda estava sendo chicoteado por 3 homens. Quando ela foi removida, ele se pegou, ele estava, como que fala, se acariciando, né, no sentido de cuidar dos lugares que os laços tinham pegos, e reclamando de por que ele precisava ter sido chicoteado tão fortemente. Todos nós rimos. De qualquer forma, o vaqueiro, quando está arrumando sua cama, né, esticando sua cama, ia sempre tentar esticá-la onde havia buracos de esquilo. Cobras viviam nesses buracos e saíam à noite para caçar. E o dorminhoco e a pessoa que estava dormindo ali fora podia ter uma cobra na sua cama. O pensamento de o pensamento de ter uma cobra em sua cama enquanto você dorme traria algumas noites
que teria algumas noites sem sono, né, quando os rodeios começavam. Mas depois de alguns dias o Bucaru ia estar tão cansado que ele cairia no sono de qualquer lugar e nem ia se preocupar com cobras ou nada ali. Uma vez encontramos uma pedra, uma rocha pintada. Aliás, nós encontramos na Painted Rock, né? Tá em letra maiúscula, então provavelmente é um lugar, né? Nós encontramos um garrote de Garcia com, caminhando com uma cobra de pendurada em seu nariz. As presas da cobra, né, entraram na carne como um anzol de peixe na face do animal. E ele ficou ali até que os olhos do animal fossem fechados, né? Bom, aqui dá a entender que a cobra morreu e o boi, como ele ainda estava caminhando, estava vivo e ficou com aquele animal enroscado na cara. Cavalos são os mais indiferentes quanto a cascavéis e vão caminhar sobre elas enquanto elas estão deitadas no caminho. Cachorros que são mordidos desenvolvem um grande ódio por elas e nada vai pará-los de atacá-las e matar cada cobra que eles encontrarem. Eles capturam elas com seus dentes e picotam ela em peças por uma violenta chacoalhada de cabeça. Em uma noite enluarada, nós estávamos movendo o gado para ser embarcado em Caliente. Nós estávamos nas planícies, em um caminho mais curto do caminho do acampamento vaqueiro até o Rancho Terron, quando alguém ouviu uma cascavel chacoalhar o guiso. O gado iria se afastar para evitar aquilo e nós iríamos matá-lo. Sutak Colway, Wiley O'Brien e Dave Alexander e eu matamos 22 das cobras no espaço de 1 milha. Nós finalmente nos cansamos de descer do cavalo para matar elas e deixávamos ir. Gente, 22 cobras em 1 milha, são 22 cobras em 1,5 km. 1,6 km, né? Vai dar mais de uma cobra a cada 100 metros. Meu Deus. Ali deveria haver centenas. Elas deveriam estar migrando para que houvessem tantas, né, no mesmo lugar. O Bucaru, às vezes, iria pegar o couro de uma cobra e esticá-la sobre o topo de um... esticar esse couro, né? Esse couro, ele durava uma quantidade surpreendente de tempo. A prática de cortar, de corear essas cobras e transformá-las em banda de chapéu, né? Era uma prática conhecida entre os velhos. Eles diziam que aquela areia que caía da cascavel, se caísse no olho, poderia deixar um homem cego. A pessoa que eu conheci que tinha o maior medo de cobra, no meu conhecimento, era uma criança indígena que montava um cavalo que era muito pajareiro, né? Que era passarinheiro pra gente, não um cavalo assustado. Ele tinha um olho cego, né? Aliás, cavalos que tinham um olho cego, geralmente tinham esse hábito ao extremo, né, de passarinhar. Esse garoto estava montando seu cavalo e estava trotando pela estrada e uma cobra se enrolou no som do passo do cavalo e começou a chacoalhar o guiso. Quando o cavalo fez a curva, né, bem em cima disso, o cavalo virou de uma vez, derrubando a criança no chão, quase em cima da cobra. Ele saiu rolando antes que a cobra pudesse alcançá-lo e escapou sem que fosse mordido. Desse dia em diante, ele nunca montou o cavalo de novo porque ele disse que o cavalo o odiava e queria matá-lo. Os camponeses acreditavam que o cavalo, que a forma com que o cavalo, gostando ou não gostando de uma pessoa, no primeiro encontro, ele gostava ou não gostava de uma pessoa no primeiro encontro, e ele nunca ia trabalhar para a pessoa que ele não gostava. Nós dizíamos para a criança que ele caiu porque ele estava cavalgando seu cavalo em um trote comprido e estava se mantendo sem os seus estribos. Ai, ai. Bom, eu vou ler essa última aqui, porque essa aqui eu achei bem... Essa última aqui eu achei bem engraçada, apesar do tempo que já tá esticado. Um campo de barley, tá? Barley ela é tipo um carrapicho, assim, um negocinho cheio de espinho. Só que maior, né? Um dia, Xeno estava montando um potro bem assustado, através de um campo desse barley, em Terrão.
Clive Helm era uma criança que nós chamávamos de Lompoc. Estava montando atrás dele. O potro estava inclinado a corcoviar e Shannon estava tendo um dia difícil, tentando mantê-lo sem chacoalhar sua cabeça quando os barleys, quando os espinhozinhos dos barleys no campo estavam pinicando as suas pernas. Clive e Lompoc estavam aproveitando esse problema do Cheno imensamente. Quando estavam chegando no meio do campo, o potro começou a se acostumar um pouco, né, com esses espinhos, né, e estava parando já de ficar batendo a garupa, né, levantando a garupa. Então eles decidiram prolongar o show. Pegaram um grande número de carrapicho, né, um grande número de barley, e começaram a usar como dardos, e começaram a arremessar elas no potro. Cheno começou a tentar virar para ver quem que estava jogando os carrapichos no potro. Mas o potro começava a pular, o que fazia com que ele voltasse sua atenção completamente para o cavalo. Depois que o animal se acalmava, ele começava a virar a cabeça, ele ia tentar virar a cabeça de novo para ver quem estava atrás dele, quando o outro jogava outro carrapicho. E isso foi indo durante toda a sessão. Cheno tentou se virar para ver quem estava o atormentando, quando outro carrapicho era jogado no cavalo, e a performance se repetia. Ao longo do campo, todo o campo foi atravessado sem que o pobre Cheno conseguisse saber quem estava tentando fazê-lo ser arremessado, né, tentando fazer com que o cavalo corcoviasse a ponto de derrubá-lo. Beleza? Bom, hoje foi prolongado, também tô pegando a leitura um pouco mais devagar, né? Um pouco mais na boa. É isso, espero que tenham gostado. Valeu, pessoal, até a próxima.